Olá pessoal, hoje eu trago a proposta para abordar um tema que sempre se mostrou muito importante na humanidade. E principalmente nos dias de hoje, onde passamos por uma pandemia, onde muitas pessoas estão envolvidas no sofrimento. É a fé. Eu não tenho aqui a pretensão de trazer um estudo fechado sobre a fé, mesmo porque eu sou um aprendiz neste conhecimento e no uso desse poder chamado fé. A fé que Jesus dizia, a tua fé te curou. Ele é tão importante que Kardec nos trouxe um capítulo inteiro inserido no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a fé. É o capítulo 19, chamado A Fé que Transporta Montanhas. E nesse capítulo, o item 1, ele traz a passagem do evangelista Mateus sobre uma das explicações de Jesus sobre a fé, e é ele que eu vou ler. Esse item 1 tem o título de O Poder da Fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão do meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Eu tenho trazido esse meu filho para os teus discípulos, eles não conseguiram curá-lo. E respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei o rapaz até mim. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Os discípulos ficaram intrigados com aquela situação e perguntaram a Jesus por que não puderam lançá-lo fora. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Ora, o que é este poder a que Jesus se refere como fé? Muitos estudiosos, ao ler esta passagem de Jesus, é natural que ficassem receosos. Isso gerou muita incredulidade. Porque como pode uma montanha de milhões de toneladas obedecer à palavra de um homem e mover-se de lugar? Para ter a compreensão disto, além do contexto, entendendo que Jesus nunca nos traria uma mentira, precisamos entender a natureza de Jesus. Quem é ou o que é Jesus? E para ter essa compreensão, vamos recorrer a Emmanuel. Emmanuel é um dos espíritos que compôs a equipe que auxiliou Kardec na codificação espírita. No Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel tem um capítulo, um estudo sobre o egoísmo. Maravilhoso. É esse mesmo Emmanuel que, através da mediunidade de Chico Xavier, nos traz muitos ensinamentos. E dentre eles um livro chamado A Caminho da Luz. Neste livro, Emmanuel nos diz assim, que diz a tradição espiritual. Olha que interessante, ele não traz um relatório da formação e da constituição espiritual do nosso sistema solar. Ele fala sobre a tradição espiritual. Precisamos pensar sobre isso. E essa tradição espiritual diz que existe um grupo de espíritos crísticos que controlam e governam o nosso sistema solar.
E dentre esse grupo, um deles é Jesus. E Jesus participou da formação do nosso sistema solar, em especial da nossa Terra. Ora, a ciência já entende que há 4 bilhões de anos e meio atrás é que foi formada a Terra. Então, naquela época, Jesus já era um espírito crístico, capaz de receber o fluido cósmico universal e moldá-lo para formar o nosso planeta tão exuberante de vida. Desta maneira, eu confio plenamente nas palavras de Jesus. Jesus não diria nada que não pudesse ter o teor da verdade. Ainda assim, para entender a passagem, precisamos mergulhar no contexto que ela ocorreu. Para mergulhar, se faz necessário adentrar naquele pai. Sentir o que aquele pai sentia. Quem de nós nunca teve um parente, um familiar, um filho, um pai, uma mãe ou um irmão passando por uma dificuldade tão atroz que nós nos sentíssemos incapazes, impotentes de auxiliar e transformar a situação? Não seria essa impotência também a montanha a que Jesus se referia? O que teriam sentido os discípulos de Jesus que já haviam processado curas na hora de ver aquele rapaz e o pai passando por aquele sofrimento e esse poder deles de fé não ser suficiente para curar aquele rapaz? Teria passado por eles o sentimento do castigo divino estar atuante sobre aqueles pedintes? Jesus é contundente em sua palavra. Ele não pensa em leis de causa e efeito. Ele não vê um pecador. Ele vê um pai sofrido por seu filho. E através da misericórdia ele o cura. Para entender bem esse contexto, aí nós vamos nos socorrer de outro evangelista, Marcos, que no capítulo 9, versículos 13 a 28, traz um complemento da conversação de Jesus com o Pai antes da cura. Jesus disse assim: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. E o pai, banhado em lágrimas, pelo amor e pelo sofrimento daquilo que o filho passava, disse a Jesus: Senhor, eu creio. Ainda assim, me ajuda na minha incredulidade. Ora, esta fé, este poder que Jesus diz, qual é a relação com o crer? Ter fé é crer? Ou crer é um estágio da construção desta fé dentro de nós para atingirmos o poder dos construtores de estrelas? Kardec traz a distinção clara entre a fé cega e a fé inabalável. A fé cega é onde eu acredito por acreditar sem necessitar e sem nem buscar, ao menos, um motivo da fé. Agora, a fé inabalável, ela é conquistada pelo intelecto, pelo estudo, pela razão. Uma das características mais marcantes de Kardec, como uma virtude, era a sua capacidade de formular perguntas. Perguntas poderosas, aquela equipe
de espíritos tão elevados que o assessoravam. E no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, onde ele estuda Deus, a pergunta número 4 é muito instigante para nós. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem a ele: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que há, e não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Ora, para nós compreendermos Deus, necessitamos da metodologia científica da causa e do efeito? Precisamos do nosso intelecto, nossa razão, nosso discernimento? Emmanuel, mais adiante, através de um livro psicografado por André Luiz, ele escreve no prefácio deste livro um conceito muito interessante que vem trazer a importância do conhecimento na nossa fé. O prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele se intitula Raios, Ondas, Médiuns e Mentes. Emmanuel diz assim: químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Ora, quando os homens estudam a matéria através dos átomos e a constituição do átomo, não encontra matéria, encontra ondas, energias, partículas que podem ou não ser representadas como matéria. Olha que interessante, a matéria se desintegra na frente da ciência. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Isto é para a gente ter mais um entendimento da importância da construção do nosso entendimento para afirmar e solidificar a nossa fé. Dentro deste conceito, voltemos à crença. Por exemplo, eu posso dizer que eu acredito que você é honesto. Quando eu digo isto, eu posso dizer baseado numa crença cega, sem motivos para tal. E esta crença pode ser abalada por uma atitude tua incondizente com aquilo que eu cria. Agora, esta crença pode ser construída pela nossa vivência, pelas experiências que eu tive com você, onde as tuas atitudes demonstraram ser uma pessoa íntegra, ética, portanto honesta. Da mesma forma, eu posso dizer assim em relação a Deus: eu creio em Deus. Pode ser cego ou pode ser construído pela razão, pelo estudo da ciência, da filosofia, da espiritualidade. E quando eu digo eu creio em Deus, eu posso dizer eu creio ser filho de Deus. Esta afirmativa também nos traz uma outra pergunta: o quanto você crê? E essa resposta pode variar de 0 a 100%. E o topo deste estágio de evolução da fé é o saber. Onde eu deixo de dizer que eu creio ser, eu digo que eu sei que sou filho de Deus.
quando eu passo a agir desta maneira, sabendo ser filho de Deus, as minhas atitudes se transformam. Porque assim como eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Assim como eu me respeito, eu te respeito. Assim como eu me amo, eu também te amo. Por sermos filhos do mesmo Deus, irmãos. Ainda assim, neste estágio evolutivo da fé, há uma pergunta que pode ser feita. O quanto que as tuas atitudes comprovam saber ser filho de Deus? E no topo desta evolução, você atinge um novo patamar. Não mais saber ser filho de Deus, mas ser filho de Deus, onde todas as suas atitudes são congruentes com um filho de Deus. E mais uma vez, neste estágio evolutivo da fé, eu posso chegar ao ponto e dizer como Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, é Jesus que vive em mim. Quando digo isto, ou quando Paulo dizia isto, ele não deixou de ter a sua personalidade, mas o que ele queria era o que Jesus queria. O que ele fazia é o que Jesus faria, cada um a seu modo. E aí surge uma nova evolução do processo da fé. Então, a transição da nossa fé do crer, do saber e do ser, trazidas por Kardec, é fundamental. Só que quando olhamos para aquele pai, nós entendemos que a sua crença era oscilante, tanto quanto a nossa. As suas atitudes eram vacilantes. Ainda assim, a fé dele foi suficiente para que o filho fosse curado. O que falta ao crer, ao saber e ao ser para potencializar isso? Eu recorro a uma nova passagem do Evangelho de Jesus Cristo. E eu peço a inspiração dos mentores queridos, que dirá as mentoras queridas, para que eu possa mergulhar de maneira íntegra nesse contexto, para poder conduzi-los à situação que se passa. Era uma mulher que sofria muito há 18 anos, com dores do corpo e dores da alma. Pois há 18 anos ela sofria de hemorragia. Ora, se a mulher naquela época tinha restrições de convívio social, de desenvolvimento intelectual, pela leitura, pelo estudo, se ela tinha restrições de orar no templo, porque o templo tinha um lugar específico para as mulheres, porque as mulheres eram impuras pelo sangue menstrual. Que dirá aquela mulher que sofria de hemorragia? Ela não estava em isolamento social por 1 mês e meio. Ela estava em isolamento social por 18 anos. Ela não carregava em si um vírus Covid-19. Ela carregava em si o vírus da impureza. Porque se ela tocasse as pessoas, tornava as pessoas impuras. E esse contágio fazia com que ela vivesse presa, isolada dentro da sua casa, do convívio do pequeno povoado, onde todos a conheciam e sabiam do seu mal.
Mas chegou até ela a informação que Jesus visitaria o seu povoado. E ela se enche de empolgação, porque aquele ser divino poderia transformar a sua vida. E ao mesmo tempo, ela tinha um sentimento contraditório que a angustiava. Como poderia ela, um ser impuro, chegar próximo de um ser puro? Um santo homem, onde todos a conheciam. Como superar esse medo, essa angústia, misturada com a euforia de poder ter a sua vida resolvida? E por certeza, os bons espíritos, seu anjo da guarda, insufla ela de coragem para ir até Jesus. E ela sai às ruas, cobrindo seu rosto, para que não fosse conhecida, e se depara com uma multidão cercando Jesus. Como poderia ela atravessar aquela multidão, tocar as pessoas, deixar várias pessoas impuras para poder chegar até o Mestre Jesus? E ela vai mais adiante para um ponto onde Jesus passaria e espera por ele. E a turba vem, cercando Jesus, e quase não percebendo que lá ela estava, quase atropelando ela. Mas Jesus passa tão perto dela que ela sabia que se ao menos tocasse a sua veste, seria curada. É o que ela sentia de mais puro no seu coração e toca a veste do Mestre. Naquele momento, Jesus sente algo diferente. Para e pergunta a seus discípulos quem me tocou. Pedro olha para ele e fala: Jesus, como eu vou saber quem te tocou se você está no meio dessa multidão que se aglomera, que se envolve pedindo ajuda? Como nós vamos saber? E aí Jesus fala: alguém me tocou, porque eu senti de mim sair uma virtude. E nesse momento, as pessoas em volta dele se afastam e deixam exposta aquela mulher agachada no chão, sem ao menos ter a coragem de erguer os olhos, porque ela sabia que ela tinha tocado as vestes de Jesus. O que ocorreria com ela, sendo impura, tocando um santo, e maculando um santo? E Jesus, entendendo a situação, se aproxima dela com amor. E ela se sente envolvida pela aura amorosa de Jesus. E sente a coragem de erguer os olhos e olhar aos olhos de Jesus. E sentir a emanação de amor do Mestre. E Jesus fala com ela: mulher, o que aconteceu? E ela se enche de coragem, explica a Jesus o que ocorreu. E ele diz a ela: mulher, sê curada, vá e siga adiante. Ora, que energia esta mulher criou dentro de si para que a revelia da vontade consciente de Jesus, uma energia, uma virtude, um poder curativo saísse dele para ela, como um ímã que atraísse o amor. O que foi isso? Senão essa moldura emocional e sentimental dela, onde Jesus sentiu e ela sentiu a transformação no seu corpo. Então esta passagem nos leva a refletir
em um fator adicional ao crer, ao saber e ao ser. O sentir ao longo deste processo. Entrar no estado de confiança. De uma maneira muito simplória, podemos falar sobre confiar. Quando a gente sai em uma viagem de avião, nós entregamos a nossa vida às mãos do piloto. Nós entregamos a nossa vida aos engenheiros que projetaram aquela máquina e aos homens que construíram aquele mecanismo. E entregamos a nossa vida por confiar neles. Da mesma maneira, quando adoecemos, nos entregamos à ciência, através dos médicos, para a nossa cura. Quantos depoimentos tivemos de pessoas internadas na UTI por esta pandemia, que totalmente inconscientes se entregaram nas mãos da equipe de saúde, por nada poder fazer. Numa analogia muito simplória, este ato de fé com Deus, através de Jesus, é confiar plenamente nele, entregando a sua vida em suas mãos, para atrair o poder divino da transformação e da cura. Então, diante da nossa situação atual, o que podemos aprender destas passagens? Dai a César o que é de César. Ou seja, façamos tudo que a nossa ciência terrena conquistou de ensinamentos, de orientação, mesmo que ainda não tenham a cura da pandemia. Ainda assim, nos aconselham as melhores práticas a serem tomadas. Dai a César o que é de César. Mas não esqueça de dar a Deus o que é de Deus. A tua fé através da oração. Ore a Deus. Entregue-se a Deus, confiante no seu amor infinito por ti. E a oração é poderosa. Ela é transformadora. E quanto mais potencializada por este sentimento de fé, criado também pela nossa fé inabalável, racional, adicionada aos nossos sentimentos de confiança pleno no Pai, é que podem potencializar este poder em nós. André Luiz, no livro Missionários da Luz, fala sobre o poder da oração. No capítulo 5, intitulado Influenciação, André Luiz diz assim, traduzindo as orientações de Alexandre: a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera purificando-a. Purificando-a. A modificação, evidentemente, é inexprimível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a via pública repleta de emanações inferiores, há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto,
é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variadas procedências. Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda ordem. Então, faça do teu lar este ambiente purificado pela oração. Que ele tem o poder de te proteger. A atmosfera do teu lar se modifica. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Orai. Orai ao Pai. E nós espíritas conhecemos o poder do Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus.